Hoje vamos falar sobre o caso de Divaldo, que é baseado neste livro, Divaldo Franco, Mediunidade ou Distúrbio Mental. É um livro fabuloso, que são dois psiquiatras, Leonardo Machado e Liliane Machado, psiquiatras de renome no Brasil, fizeram uma coisa rara, que é investigar o médium Divaldo Franco e o ser humano Divaldo Franco. Investigaram do ponto de vista científico, médico, para tentar ver se a mediunidade tem alguma coisa a ver com distúrbios mentais. E é isso que vamos hoje ver, não é? A primeira questão que se coloca é esta, não é? O que é a mediunidade? Conforme a própria imagem explica, a mediunidade é o intercâmbio entre o mundo espiritual, que é tão real como o nosso, e o mundo físico mais denso. Este mundo espiritual não é visível ao olho nu pelos nossos olhos da carne, porque os olhos da carne têm um espectro visual pequeno. E o mundo espiritual está num espectro visual muito diferente do que a nossa capacidade abarca. Estão a ver? E então, daí que nós só consigamos ver o mundo espiritual quando temos mediunidade de vidência, ou quando eles se querem mostrar e densificam o seu corpo de modo a serem visíveis. É aquilo que vulgarmente se chamam as aparições, ok? Se aparecesse aqui uma aparição, sei lá, uma pessoa que se tornasse visível, que toda a gente tinha visto, era uma aparição temporária de um espírito conhecido ou desconhecido, né? Ok? Então, a mediunidade é a capacidade que o ser humano tem de captar esse mundo espiritual. Porquê é que se chama mediunidade? Porque vem de médium. Médium é aquele que está no meio, significa isso. Já no futebol também é isso, mas no futebol não é o médium que joga no meio, é o médio. Joga a médio, meio campo, mas é por aí. Geralmente os espíritas, quando jogam futebol, jogam sempre a médio. E então, médium é isso, né? E é aquele que tem mediunidade. Mediunidade é a característica do médium, é uma pescadinha de roda na boca. Portanto, é essa capacidade de ver, de ouvir, de falar, de interagir com o mundo espiritual de uma forma perfeitamente natural. Portanto, já ficámos com umas luzes acerca do que é a mediunidade, não é? Agora, temos de ver uma coisa, tendo em conta o título, se é mediunidade, é mediunidade ou distúrbio mental, o que é a doença, não é? Bem, todos nós sabemos o que é a doença, principalmente quando estamos doentes ou mais adoentados, não é? Mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tem esta definição, não é? Portanto, é um conjunto de sinais, de sintomas específicos que afetam um ser vivo, pode ser uma planta, pode ser um animal, um ser humano, não é? Alterando o seu estado normal de saúde. É assim uma definição lata, mas sucinta, não é? Ok, então temos a noção de mediunidade e a noção de doença. Aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelas definições, não é? Porque se a doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando o estado normal de saúde, a mediunidade é a característica que permite o ser humano captar, percepcionar o mundo espiritual, aparentemente não tem nada uma com a outra, certo? Vamos ver se será assim. Ora bem, todos nós temos 5 sentidos, os que têm. Isso é uma verdade lá para Alice, né? Porque há pessoas que não têm 5 sentidos. Por exemplo, se a pessoa nasceu cega, só tem 4 sentidos ativados. Se nasceu surda também,
por aí fora, não é? Nós aprendemos... Alguém daqui tem dúvidas se nós temos 5 sentidos? Penso que não, né? E porquê? Nós aprendemos isso na escola. Visão, audição, olfato, gosto e tato, pode-se dizer de outras maneiras. Aprendemos isso na escola. Eu lembro-me de ter aprendido na escola primária, okay? Os 5 sentidos. E porquê é que me ensinaram isso? Porquê é que nos ensinaram isso na escola? Para nós sabermos as diferenças entre uns e outros e para que é que servem e como utilizar, embora isso seja de certo modo intuitivo. E hoje em dia ninguém tem dúvidas como é que se vê, como é que se ouve, como é que se cheira, como é que se tem paladar, como é que se tem tato, não é? Basta tocar para ter o tato, não é? De maneira que não há qualquer dúvida sobre os 5 sentidos, não é? Isto era para ver se vocês estavam atentos. Ok. Estão a ver? O sentido da visão ali da Ana está atento, não é? Aqui a audição, portanto, não associemos as legendas aos bonecos. E pronto, mas são os 5 sentidos. Ora bem, estes 5 sentidos são reconhecidos, são aceites, são tratados, são cuidados. Cientificamente, medicamente, portanto, nós vamos ao oftalmologista para tratar da vista, né? Vamos ao otorrino para tratar dos ouvidos, etc., porque têm a sua função própria. Ninguém tem qualquer dúvida sobre isso, não é? Agora, ninguém nega essa realidade dos 5 sentidos. No entanto, lembram-se deste filme com o Bruce Willis, O Sexto Sentido? No entanto, nós temos, de acordo com a doutrina espírita, uma espécie de um 6º sentido. Perdão. Ora, esse 6º sentido não é reconhecido pela ciência, não é reconhecido pela medicina, não é aceito, não é tratado, não é cuidado. Se eu tiver esse 6º sentido, a capacidade de ver o mundo espiritual, que não é nada de especial, é uma capacidade, é uma característica do ser humano. Se eu tiver esse 6º sentido, e se for dizer na escola, olha, estou a ver assim um espírito assim assado, cozido ou grelhado, chamam logo o pai, a sua filha ou o seu filho está com alucinações, leve-o ao médico. E depois o pai leva ao médico, e o médico, se não for espírita, vai dizer assim, ui, está aí com um problema psiquiátrico grave, vamos dar-lhe uma medicação forte, um antipsicótico ou qualquer coisa. E a pessoa não precisa daquilo para nada, não é? E então, isto porquê? Por causa do desconhecimento. Então, a solução qual será? O conhecimento. Então, é muito importante a divulgação do espiritismo, dos princípios básicos da doutrina espírita, para que as pessoas entendam, os médicos, os professores, eles já vão entendendo, porque cada vez lhe aparecem mais crianças à frente, mais jovens, mais adultos à frente, com estas características. Eles já se começam a perguntar, mas o que é isto, não é? Aliás, já há médicos, principalmente do centro de saúde, que mandam muitos clientes para o centro. E a gente pergunta, foi o seu doutor que disse para vir aqui porque ver vultos não é da área dele. E muito bem. Então, quando nós conseguirmos lidar com o 6º sentido na Terra, como lidamos com os 5 tradicionais, vamos ter uma vida muito mais equilibrada. Por exemplo, eu costumo dar esta comparação. A gente vai numa rua, não é? Vamos num passeio, do lado direito,
Do lado esquerdo está um homem, que a gente não conhece de lado nenhum. E vamos a passar e o homem diz assim, oh senhor, diga, olha, atravessa agora que vem ali o caminhão do lixo. O que é que a gente faz? Se eu atravessasse outro lado, o que é que eu faço? Este homem é tolinho. Não ligo, aliás, nem o conheço de lado nenhum e sigo a minha vida e vou-me embora, não é? Perfeitamente normal, é ou não é? Parece banal, mas já vamos ver onde é que quero chegar. Agora vamos imaginar a mesma situação em que eu ouço o homem, mas não o vejo. Se for um espírito com o seu corpo espiritual igual a este, e se eu tiver mediunidade, ele pode-me dizer, olha, atravessa agora que vem o caminhão. Eu capto telepaticamente, porque os espíritos não entram dentro de nós, eu capto telepaticamente aquela ideia, aquela vontade de atravessar, de me atirar. Se eu não conhecer o mecanismo da mediunidade, eu vou pensar assim, meu Deus, eu estou a ficar maluco, então agora deu-me para isto, mas eu não quero, mas apareceu a vontade, mas não é meu, eu estou a ficar maluco, e vai ao psiquiatra. E o psiquiatra receita-lhe um calmante e um antipsicótico se ele disser que houve vozes. Se a pessoa já tiver conhecimento do espiritismo, porque frequenta o centro, porque frequenta os grupos de estudo, etc., vai ter essa noção. Espera aí, esta ideia parva, que não é minha, veio de algum lado. São interferências espirituais. São espíritos brincalhões, às vezes, que gostam de gozar connosco, pregar partidas, como nós também pregamos no Carnaval, não é? E então, quem tem este sexto sentido, de um modo geral, tem sensações internas e físicas até. Por exemplo, é muito normal que quem tem este sexto sentido ativado, e já iremos falar nisso mais à frente, que uma das características é ter taquicardia repentina, sem causa. Geralmente nós ficamos com o coração acelerado, sei lá, eu imagino, né, as senhoras ali nas Caldas, quando me veem, ficam com o coração acelerado. Mas é por causa da minha beleza, né? A careca brilhante, né? E o brilho resplandecente que ofusca de facto os outros. Mas tirando essas situações, eu estou muito bem e o coração dispara. Ou é um problema físico, ou então pode ser um sintoma de mediunidade. Às vezes há aquelas pessoas que têm a sensação de que estão a mexer no microfone. Às vezes há aquelas pessoas que têm a sensação que estão apertadas na garganta, ou sentem um aperto, falta de ar, ou um peso no peito, ou um peso nos ombros, ou aqui por trás da nuca. Podem também ser sensações mediúnicas, típicas de quem tem mediunidade. Todas estas características que estamos a referir, temos de ter em conta que podem ter uma causa orgânica, uma causa médica, ok? Por exemplo, a taquicardia, eu posso ter um problema de coração, tenho de ir ao cardiologista. Mas quando se esgotam estas situações e não tem nada, que é o que geralmente acontece, as pessoas correm os médicos todos à procura de uma causa e não existe uma causa para aqueles efeitos, então temos de considerar a situação espiritual. Por exemplo, outra das características que muitos médiuns referem é que sentem como que se tendo a cabeça assim muito grande, parece que estão a abanar com o corpo físico e não estão, parece assim meio zonzos, né? É um princípio de desdobramento, pode ser. Outra das características é a pessoa estar muito bem e de repente sente-se desvitalizada, sem energia nenhuma, parece que perdeu a energia toda de uma só vez, nomeadamente à beira de determinadas pessoas ou em determinados ambientes, etc. Então, por exemplo, ver vultos, ouvir vozes, ter a sensação de que está a ser observado, olho para trás e não vejo nada, às vezes parece que passou um vulto e eu olho e não vejo nada. Mais cheiros, pá, oh mãe, cheira aqui tão mal, ou cheira aqui tão bem a rosas, é o teu perfume? Não me cheira a nada, de unidade de efeitos físicos, né? Barulhos em casa de coisas a partir ou que não se partem, portas a bater que
que se abram sozinhas, ou então que estão fechadas e alguém bate à porta, ou as luzes que se acendem e apagam, as televisões que se acendem e apagam, são fenómenos perfeitamente naturais e explicáveis do ponto de vista espírita, certo? Portanto, tudo isto leva-nos a concluir o quê? Que nós temos aqueles 5 sentidos, mas afinal não, temos mais um. E olhem que interessante, quando Allan Kardec codificou a doutrina dos espíritos, ele dizia assim: a ciência espírita marcha ao lado da ciência oficial, mas não para onde a ciência oficial para. Porquê? Porque a ciência da Terra tem por objeto o estudo da matéria. A ciência do espírito tem por objeto o estudo das relações entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Vai além do objeto da ciência da Terra. E ele dizia, o espiritismo vai mais além, estuda essas relações entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E depois fica à espera que a ciência da Terra venha comprovar ou negar. E se porventura a ciência da Terra negar, nós abandonamos o ponto de vista espírita e seguimos o ponto de vista provado cientificamente. Então, hoje em dia, já muitos médicos, muitas pessoas começam a ter noção de que, afinal, nós temos 6 sentidos, não apenas os 5, mas temos estes 6º. Porquê? Porque os efeitos começam a aparecer. Começam a entrar na casa dos médicos, na casa dos professores, na casa dos artistas, na casa dos agricultores, na casa de toda a gente, do branco, do preto, do mulato, do culto, do inculto. Aparecem os filhos que dizem: olha, eu ouço coisas, eu vejo vultos, eu vejo luzes, e que não têm nada a ver com patologias, e já vamos falar sobre isso, não é? Ao bocado eu referi que mais tarde iríamos referir um assunto e gostava de falar dele agora. Por exemplo, este 6º sentido é uma característica que todos nós temos, todos sem exceção. Mas há pessoas que dizem assim: ah, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não tenho nada disso. Às vezes até há o caso de marido e mulher, a mulher tem mediunidade e o marido diz: ah, eu não tenho nada disso, ou vice-versa, né? Ter tem, está aí adormecido. Cerca de 2% da população mundial, e é muita gente, 2% de 8,3 mil milhões de pessoas é muita gente. Cerca de 2% da população mundial tem este 6º sentido desabrochado. São aquelas pessoas que nós chamamos de médiums, que não são necessariamente espíritas. A grande maioria desses médiums não são espíritas, porque nem conhecem o espiritismo. O médium é o que tem a capacidade de captar o mundo espiritual, mas pode ser católico, pode ser budista, pode ser testemunha de Jeová, pode ser ateu, agnóstico, pode ser, sei lá, evangélico, protestante, por aí fora. E também pode ser espírita. Portanto, a mediunidade é uma característica do ser humano, é transversal a toda a humanidade em todos os países do mundo. O espiritismo é outra coisa, ok? Fazendo a comparação com a astronomia, eu costumo utilizar esta comparação que encontrei no livro dos Espíritos, salvo erro, que é: a astronomia é uma ciência e tem o telescópio para estudar o movimento dos astros. Então o espiritismo é a ciência do espírito e tem um telescópio para os estudar, que é a mediunidade, ok? Ora, além desses 2% de pessoas com a mediunidade desenvolvida, temos uma grande parte que tem esse 6º sentido adormecido. São aquelas que dizem assim: eu nunca vi nada, eu não sinto nada, isso não existe. É tão disparatado dizer isso, que isto não existe só porque eu não sinto, não vejo nada, como disparatado seria se um cego de nascença dissesse: eu não vejo nada, portanto o amarelo que vocês falam, o azul, o vermelho, o sol, não existe, porque eu não vejo. Se eu não vejo, nem sequer sei o que é que os outros estão a dizer. Epá, mas isto é tão bonito, e está o estádio da luz, é lindo, aquele vermelhinho, etc. Sabe como é que um cego de nascença vai saber aquilo, não é? Vai entender, não é? O estádio da luz, o que é isso, não é? Uma coisa de encantar
as pessoas mais tristes deste planeta. E, por hipótese, né? Isto foi um mero exemplo. E então, é muito interessante isso, porque esse cego de nascença pode, por um motivo orgânico qualquer, ou até por uma cirurgia, pode vir a ver, aos 40 anos, então vai ter de aprender a lidar com a visão, não é? Se eu costumo dizer, se eu for de mão dada aqui com a Catarina, que é cega de nascença, vamos a andar e tal, e um dia lindo de sol, e ela de repente começa a ver, a primeira coisa que ela vai fazer o que é? Fechar os olhos. Epá, o que é isto? Que luz é esta que me ofusca? Credo. Né? E eu vou-lhe dar uns óculos de sol, apercebi-me, o que é isto, óculos de sol? Calma, eu já explico quando chegar a casa, né? E depois disse, passa agora a Catarina que está verde. Então, mas o que é o verde? Oh, que caraças, ela não sabe nada disto. Depois digo assim, olha, aqueles malmequeres são bonitos, amarelos, o que é que são malmequeres? O que é o amarelo? Né? E então, aquilo que para mim é perfeitamente banal, porque eu vejo desde que nasci, ela vai ter de fazer uma aprendizagem. Vai ter de aprender as cores, vai ter de aprender que não pode olhar diretamente para o sol, vai ter de aprender a regular os músculos dos olhos, abrindo e fechando a pupila de acordo com a luminosidade, não é? Até que vai chegar a uma altura que ela se vai sentir confortável e vai dizer assim, epá, afinal ver é fantástico. É tal e qual como acontece com as pessoas, que é o terceiro grupo, depois dos 2% daquela grande maioria que está adormecida, temos um terceiro grupo, que são aquelas pessoas que estão a desabrochar a sua mediunidade. Isto é um conhecimento empírico que nós temos, não tem nenhum estudo científico, mas temos apercebido que geralmente as pessoas que nasceram depois de 1980, nomeadamente as que nasceram depois do ano 2000, têm tendência a trazer esse sexto sentido a desabrochar. E as pessoas começam a aparecer no centro espírita porque têm uma ansiedade que os médicos não sabem a causa, não conseguem controlar, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Ok? Muito bem. Então, pegando aqui neste filósofo brasileiro, filósofo, escritor e poeta, o professor José Herculano Pires, ele dizia com muita propriedade que todos nós, seres humanos, somos seres psi, e já vamos ver o que é isso, do psi. Todos somos seres psi, todos temos acesso a essa faculdade de ver os espíritos. E ele diz mais, vai chegar o dia em que conversar com os espíritos, ver os espíritos, interagir com eles, vai ser tão natural como agora nós estarmos a falar uns com os outros. Vai chegar a essa altura quando nós naturalmente tivermos desenvolvido as nossas capacidades, né? Ora bem, sabem o que é isto? É a letra psi, curiosamente. Esta letra é a 23ª letra do alfabeto grego, né? Que é utilizada pela parapsicologia para definir os fenómenos psíquicos. Depois do espiritismo apareceu a metapsíquica. Depois da metapsíquica apareceu a parapsicologia, para estudarem os fenómenos psíquicos. Tem tudo a ver também com os fenómenos mediúnicos. Kardec já tinha tratado disso tudo. Mas os cientistas, quando começam a estudar um assunto em que já foi tratado, eles arranjam sempre um nome diferente, para distanciar, para não ter ligações religiosas ou filosóficas. Então criaram este termo psi. O termo psi analisa todas as sensações, todas as emoções que o nosso psiquismo pode ter. Então divide-se em 3 tipos de fenómenos: psi-gama, psi-kappa e psi-teta. Né? Temos os fenómenos psi-gama, os fenómenos subjetivos, capacidade psíquica da pessoa ver à distância, ouvir à distância e por aí fora, né? Depois temos os fenómenos psi-kappa, que são os fenómenos objetivos. Havia uma médium russa
muito conhecida, a Nina Colagina, há outras, mas essa foi muito famosa nos anos 70, que ela pela concentração conseguia, e com as mãos, conseguia levitar objetos, levantar objetos, conseguia fazer rodar os ponteiros de uma bússola com o poder da mente, conseguia, que é a telecinesia, conseguia fazer o movimento de objetos só com o poder da mente, sem tocar. Portanto, são os fenómenos objetivos, psi-capa. E depois temos os fenómenos psi-teta, que são os fenómenos mediúnicos, de intercâmbio, enquanto o psi-gama e o psi-capa são do foro anímico, próprios do próprio médium, da própria pessoa, capacidade de ter capacidades psíquicas subjetivas e objetivas. Os fenómenos psi-teta são fenómenos de comunicação com seres não encarnados, que para nós são os espíritos, ok? Isto tudo vem a propósito deste senhor, Divaldo Pereira Franco, e deste livro, que é um estudo científico sobre a sua mediunidade. E para quem não conhece, Divaldo Pereira Franco é um médium brasileiro que tem neste momento 97 anos e 13º filho de uma família pobre, e que conseguiu erigir no Brasil, numa zona muito pobre na Bahia, perto de Salvador, em Pau da Lima, uma obra de assistência social que se chama Mansão do Caminho. Começou a recolher meninos da rua, etc., crianças órfãs e outras, e hoje em dia já passaram por lá, desde que foi criada, cerca de 130 mil jovens, a grande maioria deles inseridos na sociedade positivamente, com cursos superiores, cursos técnicos, de maneira a que tenham o seu ganha-pão na vida, com as suas vidas organizadas. Divaldo Pereira Franco tem 600 filhos registados, não tem nenhum biológico, o que já lhe criou muitos dissabores, porque quando aparecia um bebê órfão que era deixado à frente da Mansão do Caminho, ele recolhia e ia registar: pai, Divaldo Pereira Franco; mãe, você não sabe quem é a mãe. E depois apareceu apareceu o espírito Alta de Sousa, assim: meu filho, deu o meu nome. E ele: como é que a senhora se chama? Alta de Sousa. Então apanha aí a Alta de Sousa, é a mãe, pronto. E assim foi. E tem cerca de 600 filhos registados, né? Uma obra notável de um rapaz, na altura com 20 anos, que não tinha onde cair morto. Ele e um amigo, o Nilson de Sousa Pereira, começaram a organizar e aos poucos, tendo ajudas daqui e da acolá, fizeram uma obra-prima a nível mundial, né? Que de facto foi reconhecida, inclusive pelo antigo presidente do Brasil, Fernando Henriques Cardoso, que concedeu a mais alta comenda do Brasil à Mansão do Caminho como um exemplo para o Brasil e para a humanidade, né? Como se isso não bastasse, Divaldo Pereira Franco tem mais de 240 livros recebidos pelos espíritos, psicografados, recebidos pela escrita. Livros esses que são, cujo produto da venda desses livros são precisamente para alimentar a Mansão do Caminho, e que não chega, né? Tem de recorrer a outros donativos, a outros expedientes, sei lá, a vendas de Natal, a pedidos de ajuda ao Estado, etc., porque de facto é uma obra colossal. Eu tenho aqui um pequenino filme para vermos, que fala precisamente sobre Divaldo Franco também.
depois de vermos isto foi uma pequenina apresentação da vida dele. Há, de facto, aqueles 2 livros da Sueli Schubert Caldas que nós apresentámos ali, quando apareceu o filme, que são 2 livros biográficos sobre a vida de Divaldo Pereira Franco. Vale a pena ler. Uma pessoa lê e sente-se a pulga mais pequenina no meio do pelo de um cão grande, daqueles da Serra da Estrela. E nós questionamos, mas quem é este homem que tem mediunidade de quase todos os tipos, que pedia às pessoas para o investigarem e ninguém o investigava, e depois apareciam as pessoas a dizer assim, não, mas nunca ninguém provou isto ou aquilo ou aquilo outro. E de facto, lendo esses livros da Sueli Schubert Caldas, há casos impressionantes que aconteceram na vida dele e não estão relatados todos, né? Será que a mediunidade, que é uma característica perfeitamente normal, que a pessoa vive com ela com tranquilidade, tem alguma coisa a ver com doenças mentais, distúrbios mentais? Eu penso que esse desvio de tentar comparar uma coisa com a outra só deriva do desconhecimento, da ignorância de quem, felizmente, já há médicos, muitos médicos. Então no Brasil há muitas associações de médicos espíritas, as chamadas AMES. Em todas as cidades praticamente têm uma associação médico-espírita. Médicos que estudam as obras espíritas recebidas por Francisco Cândido Xavier, do espírito André Luiz e outras, né? E cruzam esses conhecimentos que vieram do mundo espiritual com os conhecimentos da medicina. Também em Portugal temos médicos, temos a Associação Médico-Espírita aqui de Lisboa, que funciona na Federação Espírita Portuguesa, temos uma outra no Porto, e temos muitos médicos de várias especialidades, muitos enfermeiros, muitos técnicos de saúde que já conhecem, já sabem que a mediunidade existe, porque ela já lhes entrou em casa, pela porta dos filhos, ou dos sobrinhos, ou dos familiares, etc. Então, põe-se esta questão: a mediunidade é doença? Algumas pessoas desavisadas ainda dizem que sim. No entanto, se nós estudarmos o livro dos médiuns, que é onde está a parte experimental do espiritismo, de Allan Kardec, vamos ver que não. Temos aqui também este livro do Dr. Nubor Orlando Facur, brasileiro, Mediunidade, um ensaio clínico. Ele, salvo erro, está ligado às neurociências ou neurocirurgia, não tenho certeza. E temos também aqui a Bíblia dos Psiquiatras, que é a DSM. Este livro é um livro que já vai na 5ª edição, que vai saindo regularmente com atualizações, com orientações para os psiquiatras. E enquanto antigamente diziam que toda aquela pessoa que ouvisse vozes, visse vultos, era catalogado de psicótico, né? E tinha de ser medicado em consonância, agora os novos DSM já admitem, disfarçadamente, que em determinadas culturas as pessoas podem ter visões espirituais, ouvir vozes ou outras práticas que eles denominam de práticas espirituais, sem que isso signifique que seja uma patologia, e que o médico terá de ter em conta se a pessoa tem essas características por fazer parte da sua cultura ou se é mesmo uma patologia orgânica. E isto é notável, é passo de caracol, mas é a própria medicina materialista da Terra a assumir disfarçadamente que já entende a mediunidade e que já a aceita, né? Então, este é o livro que nós estamos a analisar. Estes psiquiatras, o Dr. Leonardo Machado e a Dra. Liliane Machado, fizeram uma análise exaustiva. Este livro é fantástico, porque aparentemente é muito fininho, mas ele é sumo,
porque não é daqueles livros que têm palha. É claro, conciso e preciso, é só sumo. Portanto, não tem, é um livro muito objetivo mesmo. Então estes psiquiatras foram ouvir o homem, Divaldo Franco, foram ouvir o médium, depois foram analisar, tendo em conta toda a orientação médica, toda a orientação da psiquiatria que existe hoje em dia. E foram ver se Divaldo Franco se enquadrava dentro desses parâmetros psiquiátricos ou não. E é muito interessante este livro, porque ele diz que o próprio Divaldo Franco, e aqui é importante, porquê? Porque é o fator humano. Quem olha para estes médiuns de grande envergadura, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, a gente esquece que eles são homens ou mulheres, não é? Esquece que eles têm os mesmos problemas que nós. Então Divaldo teve de recorrer a uma determinada fase da sua vida a um médico psiquiatra, pedir ajuda porque também sentia sintomas de depressão, sintomas de desânimo, às vezes ideias de suicídio, e ele dizia: eu sei que isto não é meu, mas eu preciso de ajuda médica. Então o médico lá lhe receitou um antidepressivo, um medicamento ou outro, e ele foi tomando durante algum tempo até voltar a ter as emoções e as sensações que ele queria, né? E isto é referido aqui neste livro, mas é um episódio da vida de Divaldo Pereira Franco, um episódio humano, que nos mostra que ele afinal não é nenhum super-homem, é uma pessoa como nós. E curiosamente, no perfil psicológico que estes psiquiatras fazem de Divaldo Franco, foi uma surpresa para mim, eles dizem que ele tem um perfil de uma pessoa introvertida. Imaginem se não fosse introvertido ao que ele fala, não é? Então, amigos, vamos fazer uma análise muito rápida da análise do livro. Depois, quem desejar, poderá adquiri-lo e lê-lo. A primeira visão espiritual, quando tinha 4 anos de idade. Mãe, olha, está aqui uma senhora, que era a avó dele, que ele não tinha conhecido. Quando ele nasceu, já a avó tinha morrido. E ele descreve ao pormenor a senhora e o nome da senhora e como está e tal, e a mãe reconhece que era a mãe dele, a mãe dela, né? A visão da mãe do padre da sua terra. O padre dizia que aquilo que era coisas do diabo, até que um dia ele disse: padre, olha, está aqui uma senhora assim, assado, cozido e grelhado, e identifica a mãe do padre na perfeição. E a mãe do padre que lhe disse: diga ao meu filho que o seu lugar não é aqui. E ele disse-lhe, e o padre disse assim: de facto, você acaba de me descrever a sua mãe, isso não pode ser coisas do diabo, porque eu estou tão satisfeito, né? O seu lugar não é na Igreja Católica, vá meu filho, vá para o Espiritismo, vá aprender. O padre teve bom senso. Portanto, ele ouvia espíritos ao ponto de os confundir com os encarnados. Ele e o Nilson de Sousa Pereira foram ambos quem criaram a Mansão do Caminho. E esta mediunidade dele é tão ostensiva que, por causa disso, ele nunca conduziu, não tirava a carta, porque ele não sabia se eram encarnados ou desencarnados. Então o Nilson ia a conduzir e ele era: cuidado, olha aí. Então, mas não ia ninguém, ele travava. Não. Então, mas está ali aquele homem. Não, aquele homem deve ser espírito, que eu não estou a ver. E então o Divaldo conta com muita graça que quando eles faziam uma viagem de carro, o Divaldo tinha de ir no banco de trás deitado, sem olhar para a estrada, que é para o pobre do Nilson conseguir conduzir, né? Os psiquiatras analisaram, referem as suas experiências espirituais e dizem que não são compatíveis com esquizofrenia. Não tem nada a ver. Não são compatíveis com transtorno bipolar. Não são compatíveis com transtorno do espectro autista. Não são compatíveis com amigos imaginários ou invisíveis, dada a assertividade das comunicações. Porque às vezes as pessoas podem ter um amigo imaginário, podem ter uma alucinação. Mas isso não, a alucinação não é uma coisa inteligente. É uma alucinação. Um amigo imaginário de uma criança, olha, vai falando, vai dizer: estou a falar com o meu amigo. Mas quando os pais perguntam assim: e como é que se chama o teu amigo? Um desses casos está naquele livro que nós editamos, Factos Espíritas, em Portugal, que aconteceu precisamente com um jovem que andou aqui no grupo de jovens
e cuja mãe também frequenta o centro espírita, agora só frequenta quando cá está, porque está a trabalhar na Suíça. E então, esse rapaz tinha o hábito, via os espíritos com a maior da naturalidade quando era criança, e ele falava com uma rapariga e a mãe não percebia nada de espiritismo, por isso é que ela veio ao centro para tentar perceber o filho, e agora sabe que é um processo perfeitamente normal. E então, isto aconteceu aqui nas Caldas, eles tinham-se mudado há pouco tempo e ela perguntou: com quem é que estás a falar? É com a minha amiga, tu não vês? Não, não vejo. Então ele deu o nome da amiga, com 12 anos, que eram 5 irmãos, e que tinham vivido numa casa em frente que agora estava fechada, e 1001 pormenores desde o aspecto físico, etc. E as mães, claro, as mulheres não são de ficar para trás, não é? Têm de ir pesquisar aquilo, não é? E então ela foi pesquisar e descobriu que havia uma família que tinha vivido naquela casa há uns anos atrás, que tinha 5 filhos e que tinham abandonado porque a filha mais velha, com 12, 13 anos, tinha morrido, tinham saído ali por esse motivo e ido para outro sítio, onde todas as características que o filho descrevia coincidiam com a lembrança física da fisionomia da rapariga. Os casos do Divaldo não são compatíveis com transtornos dissociativos nem com estados alucinatórios. Então, esta foi a avaliação médica feita neste livro, né? E eles chegaram a algumas conclusões, vou apresentar apenas meia dúzia delas. A ciência oficial está longe de aceitar a mediunidade, pois não admite a existência do espírito. Esse é um problema dos cientistas atuais. Aumentam as evidências científicas de que os fenómenos ditos alucinatórios são bastante comuns na população em geral, enquanto os médiuns são diferentes de pessoas com esquizofrenia ou transtornos psicóticos e que podem até apresentar saúde mental melhor do que a média. Isto é muito interessante. O estudo de uma população com alucinações, com esquizofrenia, as características dessas pessoas não têm nada a ver com as características dos médiuns, que às vezes até têm uma saúde mental superior à característica dos não médiuns, às características dos não médiuns, que é o que diz aqui. A comunidade científica tem percebido que a grande maioria das experiências espirituais não são patológicas e geralmente associada a melhores níveis de saúde mental, bem-estar e qualidade de vida. No seu doutoramento, o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é aquele cientista brasileiro de topo a nível mundial, o cientista da imortalidade, que lançou aquele livro recente, A Ciência da Vida Após a Morte. No seu doutoramento, o Dr. Alexander investigou 115 médiuns e todos tinham boa saúde mental, né? Isto está num paper científico. E então foram estas as conclusões a que chegámos. Agora já está um bocadinho melhor este quadro, não é? Portanto, se calhar precisávamos de começar a aprender na escola isto. Não só os 5 sentidos, mas os 6 sentidos. Porque já começam a aparecer alunos com 9 anos, com 10 anos, com 12, com 13, com 14, com 15, com estas características. E muitas vezes os professores não sabem como lidar com isso, né? Lembram-se do caso do cego de nascença, né, que eu contei? É ao fim e ao cabo isso que se passa. Então, amigos, atualmente, aquele paradigma materialista de que não há vida para além da morte foi completamente enterrado pelas pesquisas científicas que têm sido feitas desde 1857 até agora e que estão exaradas naquele livro do Dr. Alexander Moreira Almeida, A Ciência do Espírito Após a Morte. Aquele livro é um repositório de pesquisas científicas ao longo de cerca de 25 anos. Nestas áreas, experiências de quase morte, experiências fora do corpo, visões no leito de morte, reencarnação e mediunidade. Ok. Tudo isto demonstra de uma forma muito exaustiva de que a vida continua, não é? Então as experiências de quase morte são uma prova inequívoca de que a vida continua.
as experiências fora do corpo, as visões no leito de morte. Não é? Algum de vocês quer morrer agora? Não. Tem tempo, não é? Mais uns dias. Não é? Mas quando os moribundos estão para falecer, às vezes eles começam a ver pessoas que estão do lado de lá, familiares e amigos, e até os identificam. E eles dizem assim, olha, vou morrer, que bom, vou partir com eles, está ali o meu pai. As pessoas aderem, ninguém quer morrer, do modo geral, mas esses moribundos entram num estado de alegria ao ver os familiares e os amigos que os vêm buscar. Ai, que bom, vou partir. Que é contrário ao instinto de sobrevivência do ser humano e contrário à nossa tendência de querer adiar esse momento fatídico. A reencarnação é outra prova da imortalidade, ou as 4 provas da reencarnação, e a mediunidade, os contactos, isto que nós já falámos ao longo desta palestra, não é? E para continuar, podemos então dizer que o Espiritismo matou a morte. E sabem quem é que executou? Quem é que deu a machadada final na morte? Foi a mediunidade. Quando, através da mediunidade, Kardec recebia informações de espíritos a dizer, eu sou fulano tal, vivi na rua tal, com esta característica, com aquilo, com aquele outro, digam este recado, aquele outro. E isso aconteceu também no Porto, com o nosso amigo Jorge Gomes, há uns anos, um dos casos que a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal coligiu, de um senhor, de um engenheiro que trabalhava numa empresa muito conhecida a nível nacional, na Zona Norte, no Porto, um engenheiro que se manifestou através de um médium na Comunhão Espírita Cristã de Rio Tinto. Isso foi gravado ao mínimo pormenor. Deu o nome da mulher, deu o nome das filhas, disse onde morava e pediu para que dissessem à mulher que ele estava bem. E o diretor, o Sr. Terroso Martins, que ainda está reencarnado e é dirigente de um centro também em Rio Tinto, um outro, o Terroso Martins pegou naqueles dados, foi pesquisar nas listas telefónicas antigas. Antigamente havia listas telefónicas onde a gente procurava, já são um fóssil, não é? E então ele encontrou aquele nome, encontrou o número do telefone da esposa e telefonou, foi falar com ela, e telefonou primeiro e foi falar com ela e disse-lhe, olha, nós recebemos, mostrou a gravação, nós recebemos uma mensagem do seu marido. E ela confirmou todos aqueles pormenores que ninguém sabia, ninguém conhecia o homem ali em Rio Tinto. E todos os pormenores, inclusive o nome das filhas, etc. E depois ela pediu-lhe, por favor, que não mexesse mais naquele assunto, porque entretanto ela já tinha feito o luto e já tinha casado com outro homem. E aquilo era demasiado incómodo para ela. Portanto, amigos, vemos que aquilo que está escrito na pedra tumular onde está o dolmen de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, em França, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Traz-nos aqui a essência daquilo que a doutrina espírita nos ensina dentro dos 5 princípios básicos da doutrina espírita: a existência de Deus, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Esta foi a nossa bibliografia. O nosso tema foi este, o caso de Ivaldo, e num pequenino reconhecimento vamos terminar com um pequeno vídeo feito pela Federação Espírita Portuguesa quando o Divaldo Pereira Franco esteve cá pela última vez, de reconhecimento ao seu trabalho. Tá bem? Sentimento
Sim.